Olá, seja bem-vindo, Alisson Campos, é com você. Legal, Rafael. É um prazer estar aqui no Cybersecurity 2021 com vocês. Olá a todos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Zero Trust, né? Que é o novo paradigma de segurança que a gente sempre fala, nunca confie, sempre verifique. Então a gente vai falar um pouco sobre esse novo paradigma e passar um pouco aí da nossa visão, alguns casos, algumas melhores práticas, né? Algumas lições aprendidas, tá bom? Bom, antes de começar a falar sobre o Zero Trust em si, é bom a gente saber o momento que nós estamos vivendo, né? Então, nós estamos falando aqui hoje de uma nova realidade dos negócios, que estão trazendo os novos desafios. E aqui a gente está falando principalmente da transformação digital, que já se fala há muito tempo sobre esse tema, e foi acelerada agora com a pandemia, né? Desde 2020, então a gente viu aí muitas coisas acontecendo. E quando a gente fala de transformação digital, a gente vê o quê? Quais são os comportamentos que a gente vê hoje, né? A gente vê usuários acessando os recursos de qualquer lugar, então a gente vê muitas pessoas hoje trabalhando de casa, né? Mudando o comportamento do acesso. A gente tem aqui, né, os dados hoje pulverizados, sendo compartilhados de várias formas diferentes, né? Então, antes você tinha o dado ali no seu data center, hoje você tem o dado no seu mobile, você tem o seu dado em múltiplas clouds, você tem os seus dados ali armazenados em soluções de SaaS e assim por diante. E os servidores e as redes hoje estão distribuídos em ambientes que a gente chama hoje multi-cloud ou cloud híbrida, né? Onde você tem pedaço do seu poder de processamento rodando ali no seu data center, mas você também tem seus dados, os seus poderes de processamento, suas aplicações ali rodando em diversas nuvens, né? Isso tudo está trazendo novos desafios para a segurança também, né? Então, isso é muito importante para o negócio, é muito importante para o go-to-market, essa transformação digital para a concorrência, mas você está tendo ali muitos desafios de segurança para você conseguir acompanhar essa transformação digital, né? Então, aqui eu listo algumas desses desafios, né? Então, a gente está falando, muitas vezes, da adaptação da estratégia para uma segurança multi-cloud, a gente está falando novas ferramentas, né, ainda desconhecidas, ou seja, o mundo cloud está trazendo novas ferramentas de segurança ou novas ferramentas de TI também. A questão do responsabilidade de risco compartilhado com terceiros, né? Então, hoje a gente tem quem que é o responsável se tiver um vazamento de dados na cloud? É a empresa, é o provedor de cloud, ou muitas vezes eu tenho ali parcerias com terceiros, enfim, qual que é a responsabilidade? Expansão do cenário de ameaça, né? Então a gente está falando hoje de você ter novas tecnologias entrantes na sua empresa, seja cloud, seja mobilidade, né? Isso que a gente chama de expansão, né, da superfície de ataque. Então você começa a ter novos cenários de ameaça. Juntamente com isso, você tem ali o quê? A proteção de dados, você tem a questão também de configurações, né? Então a gente vai ver um pouco também, eu comento um pouco, sobre hoje você tem ali por volta de 99%, né? O Gartner diz que problemas de segurança em cloud vai ser responsável pelos usuários. Por quê? Configurações erradas. Então a gente consegue ver hoje no mercado muitos ataques relacionados ao quê? A um serviço que está aberto para a internet sem a proteção adequada, né? E tudo isso vem junto a reboque questão do monitoramento contínuo de conformidade. Então, além da transformação digital, a gente está entrando agora toda a questão do LGPD, né? Exigindo ali toda a questão de privacidade, segurança das pessoas, segurança dos indivíduos, direito ao esquecimento, controlador do dado, ou seja, uma lei muito moderna, mas que exige das empresas muito controle para quem consiga ter isso. E, por fim, a questão de escassez de recursos, né? Ou seja, hoje a gente vê, existe aí pesquisas no mercado, que por volta de 1/3 das vagas de segurança ainda estão abertas devido ali pessoas com essa competência. Então, sim, é um desafio muito grande que vem aí através dessa modernização, da transformação digital. E o Zero Trust, então, como ele vem, né? O Zero Trust é um paradigma de segurança que sobrepõe essa atual complexidade crescente. Então, quando a gente fala de Zero Trust, a primeira coisa que eu gosto de dizer é Zero Trust não é uma ferramenta. Não existe, eu quero comprar uma ferramenta Zero Trust. Zero Trust é um paradigma, é uma mudança de cultura na empresa, processos, pessoas e, com certeza, tem tecnologias também envolvidas.
mas é muito mais amplo do que você ter uma solução pontual. A gente vai falar um pouco sobre isso. E quando a gente fala de Zero Trust, a gente tem alguns frameworks, né? Algumas instituições que estão muito falando sobre isso. Então, a gente tem ali os evangelistas, né, digamos assim. Então, a gente tem, por exemplo, o próprio NIST, do governo americano, no seu documento SP800-207, que fala da arquitetura de Zero Trust, que fala sobre a abordagem de Zero Trust, né? A gente tem o próprio Gartner, com a sua metodologia Carta, que também compõe a questão do acesso adaptativo, do Zero Trust. E tem o Forrester também, né, que ele tem lá o Zero Trust Extended, ou seja, a gente tem vários fabricantes de tecnologia, vários institutos falando de Zero Trust. Mas se a gente pegar tudo que está falando, né, e resumir, quais são realmente os princípios de Zero Trust? A gente elenca aqui 3, né? Primeiro, acesso com menos privilégio. Eu vou dar acesso somente o que é necessário. Então, não vai ter aquele acesso amplo. Então, a gente está falando de um acesso regrado e dando o mínimo privilégio possível para que as pessoas possam realmente executar seu trabalho. Outro princípio, nunca confie, sempre verifique, né? Então, esse é um tema que a gente está falando o quê? Da segurança implícita, né? Ou seja, só porque eu estou dentro do meu data center, só porque eu estou dentro da minha intranet, eu tenho acesso a tudo. Não posso confiar e sempre preciso verificar, o que a gente chama de autenticação contínua, monitoramento contínuo, né? Ou seja, se alguém está autenticado, mas ela teve sua credencial comprometida e alguém está utilizando aquela sessão, eu preciso sempre verificar se realmente a pessoa continua sendo ela mesma. E por fim, né, não existe segurança 100%, por mais que se implemente essa parte de autenticação contínua, monitoramento contínuo, acesso com menos privilégio, a gente tem que assumir que pode haver uma violação, ou seja, presuma uma violação. O que eu posso fazer de uma forma automatizada e rápida para aquele ataque, aquele comprometimento de dados traga o mínimo de impacto possível na minha rede? Então, presuma a violação. Então, esses são os 3 princípios básicos do Zero Trust. Se a gente pegar, por exemplo, o Zero Trust, né, sobre a ótica de violação de dados, então a IBM, junto com o Instituto Ponemon, há um mês atrás, lançou, né, todo um relatório que é o custo de uma violação de dados. Esse é um relatório público, que ontem ele tinha uma versão já em inglês, ontem já foi publicada a versão em português, ou seja, foi feita uma entrevista, é um relatório que já trabalha há mais de 17 anos, que ele é publicado há mais de 17 anos no mundo, e nos últimos 9 anos no Brasil, onde a gente tem ali uma série de questionamentos para entender qual que é o custo de um vazamento de dados. Então, eu convido a todos a dar uma olhada nesse relatório, que ele é bem rico. E esse relatório sobre a ótica de Zero Trust, ele aponta algumas informações interessantes. Mais de 60% das empresas entrevistadas que implementaram, pelo menos parcialmente, esse modelo de Zero Trust, apontaram uma redução de 42% no custo de vazamento de dados. Então, aqui eu já estou dizendo que o Zero Trust ele pode ser visualizado, quantificado sobre a ótica da redução do vazamento de dados, né? Criptografia, componentes chave no Zero Trust, né? Então, foi destacado aqui como um dos fatores de atenuação desse impacto. 35% dos entrevistados possuem uma implementação parcial ou total da abordagem de Zero Trust, então apenas 35% das empresas já estão com ações realmente relacionadas a Zero Trust, né? Não apenas estudando, prospectando, mas realmente fazendo uma implementação. E a recomendação é adotar o modelo de Zero Trust para ajudar a prevenir os acessos não autorizados a dados sensíveis, né? Totalmente alinhados aí com a violação do dado, totalmente alinhado ali com o LGPD. Então, a gente está falando aqui de 35% dos entrevistados possuem uma implementação de Zero Trust, pelo menos parcial, né? E aí, outro estudo diz que 78% das organizações planejam adotar Zero Trust. Então, 35% já está fazendo alguma coisa, 78% planeja. Então, a gente tem aqui um caminho muito grande, né, se a gente pensar globalmente, de empresas que vão fazer alguma ação de Zero Trust. Então, isso é importante para a gente avaliar como que está o mercado realmente está aquecido, todo mundo está querendo saber um pouco mais sobre Zero Trust.
Então, o que é o Zero Trust, né? O que o Zero Trust traz de... A gente já falou dos princípios, mas vamos ver o que a abordagem fala um pouco mais, digamos, tecnicamente falando. Então, a gente pegou aqui, né, um retrato do NIST, onde ele tem aqui, a gente pega um recorte desse documento e traz alguns insights, né? Primeira coisa, né? Zero Trust é um termo que designa a evolução de paradigma, como eu falei, né? É um paradigma, novo paradigma de segurança cibernética que move as defesas tradicionais para uma defesa dinâmica, com foco em usuários, ativos e recursos. O que está dizendo aqui? O perímetro de rede já não é mais o suficiente, exatamente pela transformação digital, exatamente pelas arquiteturas de TI. Hoje, o que nós normalmente falamos que o novo perímetro é um componente, né, que junta o usuário com os dispositivos, né? Zero Trust é uma resposta às tendências de rede corporativa, né, que inclui usuários remotos e ativos baseados em nuvem, totalmente alinhado com o momento que nós estamos trabalhando, que nós estamos vivendo, ou seja, pandemia, com a transformação digital já tinha muitas pessoas que já trabalhavam de casa, já era uma cultura de vários países, mas hoje ela forçou muitas pessoas, muitas organizações que não tinham essa cultura a também implementar um trabalho remoto, né? E a questão das nuvens, né? E aí você tem hoje várias iniciativas, como, por exemplo, o Open Finance, que tem uma arquitetura normalmente baseada em serviço pela velocidade, né? Baseada em nuvem, exatamente pela velocidade de implementação, não é obrigatório, mas a gente vê isso bastante também. Ou seja, essa nova tendência de arquitetura de rede. Outra coisa, né? O Zero Trust ele protege recursos, na proteção de recursos e não mais segmento de rede. Então, eu não estou falando que eu estou na minha intranet, eu tenho acesso a tudo. Não. Eu quero que você tenha acesso baseado no que realmente você precisa. É o acesso com o menor privilégio possível, um dos princípios de Zero Trust. E autenticação e autorização, tanto do usuário quanto do dispositivo, né? Ou seja, não é porque eu sou o Alisson e eu tenho acesso a determinada situação, a determinado sistema, eu vou ter aquele acesso concedido. Vai depender de alguma coisa a mais. E é o que a gente vai falar agora, né? Então, isso aqui são algumas abordagens do Zero Trust sobre a ótica do NIST, né? Então, esse documento aqui ele é muito mais extenso, a gente pegou aqui alguns recortes. Então, se eu estou falando que Zero Trust é tudo isso, que é baseado na pessoa, que é baseado no dispositivo, né? Que não é mais baseado em rede, como que eu consigo implementar esse Zero Trust? O Zero Trust, o contexto, ele é essencial para a sua implementação. Né? O que eu estou dizendo com isso? Eu preciso ter mais informações, não apenas usuário e senha, por exemplo, para implementar o Zero Trust. Né? Então, o que eu quero dizer? Eu preciso permitir que o usuário correto, sobre as condições corretas, tenha o acesso correto aos dados corretos. Né? Então, trocando aqui de uma forma simplificada, não é porque eu tenho usuário e senha para acessar a minha rede e vou ter acesso a tudo. Outra coisa, não é porque eu tenho usuário e senha para acessar uma aplicação, eu vou ter acesso se eu não checar outras coisas. Por exemplo, geolocalização, se o dispositivo é o dispositivo aprovado ou não, se é um dispositivo que contém algumas características que são aprovadas pela minha segurança. Se aquele usuário que está fazendo a autenticação, ele é um usuário que está trazendo pela minha base analítica já há algum tempo algum risco, que pode ser um usuário, algum indício que aquele usuário ele é um usuário fraudulento. E eu posso tomar toda essa decisão, tá bom, é um usuário que tem um risco, mas eu não vou bloquear esse usuário, eu quero que tenha um múltiplo fator de autenticação. Ah, não, é um usuário que sempre faz acesso àqueles dispositivos, então ele pode fazer até um acesso que a gente fala sem senha, passwordless. Então eu consigo ter ali uma forma de contexto que ajude realmente a ter uma experiência de usuário boa, né? E uma segurança adequada para fazer a proteção e a mitigação de riscos de cibersegurança na minha rede. Então, Zero Trust é baseado em contexto. Em resumo, né? A gente tinha defesa tradicional aqui, onde a gente tinha internet, tinha DMZ com algum certo controle e meus serviços já publicados na rede, de forma pública, né, um internet banking, um comércio eletrônico. Eu tinha aqui a minha intranet, por exemplo, uma proteção adicional de rede já confiável,
e eu tinha aqui os usuários privilegiados com acesso a tudo. Então, isso aqui é a defesa de perímetro tradicional dentro do meu data center. O que nós estamos falando aqui é presuma a presença do invasor. Não importa quem seja, não importa de onde esteja acessando. Eu preciso ter uma monitoração adequada, eu tenho que ter controles adequados para saber se aquela pessoa é ela mesma e se ela está tendo realmente os privilégios, os acessos que ela realmente precisa ter. Então, em resumo, resuma a abordagem atual de segurança quando a gente implementa Zero Trust. Então, para que eu possa implementar essa abordagem nova, né, o Zero Trust exige que eu pense além de domínios de segurança individuais e se concentre em resultados, né? Então, quando eu falo disso, quando eu falo que o primeiro abordagem de Zero Trust, né, o primeiro princípio é acesso com o menor privilégio possível, eu estou mapeando isso a insights, né? Então, primeiro eu preciso entender os riscos. Eu preciso entender, para controlar alguma coisa, eu preciso entender os riscos do acesso, eu preciso entender as minhas identidades, eu preciso fazer classificação das informações, eu preciso ter uma classificação dos meus aplicativos, infraestrutura, saber as vulnerabilidades, quantificar os riscos. A partir dali eu tenho um insight, né? Realmente eu vou ter acesso baseado no que eu realmente preciso ter acesso. O segundo princípio, ele vai mapear o que a gente chama de verifique e aplique, né? O enforcement, a proteção, né? Nunca confie, sempre verifique e faça o controle de acesso na autenticação, na autorização, não me importa se seja um aplicativo, uma API, recursos pulverizados, mas para que eu possa fazer isso, eu preciso ter os insights, eu preciso entender qual é o risco daquele acesso, eu preciso saber qual que é o risco de um vazamento de dados naquele recurso, e aí eu consigo ter a verificação e aí eu aplico a proteção. E por fim, terceiro princípio, presuma a violação. Estou falando aqui de detecção e resposta, né? Então eu preciso ter uma detecção, uma resposta para fazer uma identificação rápida, eficiente e uma resposta automatizada para aquelas ameaças, para que eu possa, muitas vezes, fazer a proteção de algo que eu não conhecia, né? Então, o acesso com menor privilégio, nunca confia, eu estou fazendo proteção do que eu conheço. Mas eu tenho ali o que a gente chama dos outliers, né? Ou seja, algo que está acontecendo que eu não consegui mapear, alguém que está fazendo alguma coisa fora do processo, e com isso eu preciso ter uma detecção rápida, né? Desses outliers, né? Dessas anomalias, e uma resposta eficiente para que eu possa proteger meu ambiente. E como que eu consigo chegar nesses insights, verificar, aplicar e detecção-resposta? Eu tenho que ter uma governança de Zero Trust, onde começa para saber meu modelo de maturidade, né? Então, se a gente pegar o CMM, por exemplo, que faz um mapeamento de 1 a 5, a gente fala que o Zero Trust, uma empresa está preparada para o Zero Trust quando ele começa a ter uma maturidade 3, né? 1, que é pontual, ou 2, que a gente chama de reproduzível, que é um controle básico, você precisa evoluir alguma coisa ali para você começar a ter realmente implementações de Zero Trust de forma mais efetiva. É claro que você pode fazer uma implementação de uma tecnologia, alguma coisa assim, mas se você precisar de ter uma abordagem mais integrada, mais ampla de Zero Trust, a gente entende que a partir do 3 você está mais preparado para ter essa implementação. E quando a gente fala de implementação, né, a jornada Zero Trust, ela tem múltiplas rampas de acesso. Então, não existe uma forma única de eu começar um projeto, uma jornada de Zero Trust. Então, a gente tem algumas, né? A gente pode falar, eu quero começar um Zero Trust focado no domínio. Então, eu vou começar a fazer um Zero Trust numa rede, por exemplo, implementação de um SaaS. Eu quero fazer uma implementação de identidade, eu quero fazer uma habilitação de múltiplo fator de autenticação, de fazer, por exemplo, toda a parte de mapeamento de perfis. Eu posso começar na parte de dados, fazendo proteção do dado através de um firewall de banco de dados, através de um DLP, enfim. Eu posso fazer focado em domínio. Eu posso fazer focado em negócio, e aqui eu estou falando de proteger as principais prioridades do negócio, e aí eu estou falando, eu quero fazer uma migração para a nuvem, eu quero fazer um Zero Trust aplicado em privacidade, eu quero fazer um Zero Trust baseado no momento atual de pessoas trabalhando remotamente. Eu posso fazer um Zero Trust focado em tecnologia, né? Então, muito focado não no domínio de rede, mas numa tecnologia específica, Zero Trust Network Access, microsegmentação e assim por diante.
Ou eu posso fazer um Zero Trust focado numa estratégia, onde eu vou desenvolver um roadmap para modernizar meu parque de TI, né, analisando gaps de segurança, analisando meus gaps atuais e utilizando melhores práticas. É uma abordagem muito mais ampla, que exige muito mais tempo de preparação e com menos quick wins. Mas se a estratégia, dependendo da empresa, também é algo que pode ser feita. Pode ser focado, por exemplo, em pilares. Eu quero fazer um Zero Trust no mercado financeiro, no mercado de retail, de indústria, de saúde, assim por diante, né? A IBM hoje ela tem uma abordagem bem mais preocupada, né? Ou melhor, recomendando fazer uma abordagem focada no negócio. Por quê? Porque eu consigo fazer uma implementação de Zero Trust com prioridade. Então, aqui a gente está trazendo algumas, que a gente chama de grupos de use cases, tá? Não é um caso único, mas são grupos de use cases, que são alguns que podem ser interessantes para cada empresa. Então, por exemplo, eu quero fazer uma implementação de Zero Trust para fazer a redução do risco de interrupção dos negócios, ou redução, por exemplo, de ransomware. Né? E aí eu tenho várias coisas que eu posso fazer. Eu posso ter um Zero Trust para fazer uma proteção à nuvem híbrida, né? Ao Journey to the Cloud, né? Ou seja, um movimento de ida para a nuvem. Eu posso fazer um Zero Trust para fazer uma proteção à força de trabalho remota. E eu posso ter um Zero Trust para preservar a privacidade do cliente. Então, para cada um desses blocos de casos de uso ou casos de negócio, a IBM ela disponibiliza, no final eu tenho o link, todo um blueprint sobre cada um desses use cases, com arquitetura de referência, com tipos de tecnologias necessárias, porque o objetivo aqui não é fazer nenhuma troca, entender o momento atual e ver se existe gaps. Então, a gente tem lá toda uma recomendação para a implementação de Zero Trust baseada aí em casos de uso de negócio, tá? E se a gente pegar um rapidamente, a gente não vai ter tempo para isso, se eu fosse falar, bom, vamos tentar entender um pouco mais de um caso de uso para proteger a nuvem híbrida, né? Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente faz esse mapeamento nesses blueprints, né? Então, aqui, quando eu falo de uma aplicação de Zero Trust para uma nuvem híbrida, eu estou falando de modernizar aplicações, usar aplicações de nuvem, migrar workloads, modernizar a plataforma de dados, e para cada um desses blocos, eu tenho vários momentos, várias soluções que me ajudem a garantir ou mitigar riscos de segurança. Então, se a gente fala modernização de negócio, eu estou falando, eu preciso ter uma solução de Privileged Access Manager, eu preciso ter Adaptative Access, eu preciso ter um Web Application Firewall, eu preciso ter um CWPP, um CSPM, eu preciso ter uma preocupação de scan de vulnerabilidade, microsegmentação, na parte de visibilidade, CIEM, UEBA, EDR, XDR, enfim. É só para dar uma visão desse blueprint, dessa arquitetura integrada que é necessária para eu atingir, por exemplo, um Zero Trust de um caso de uso de negócio para mover para a cloud, tá? Então, legal. Então, agora eu vou passar algumas informações, algumas lições aprendidas, alguns aceleradores que eu acho que é importante para a gente começar a pensar nessa questão de Zero Trust, tá? Primeiro, implementação de Zero Trust, como a gente viu, né, tem uma arquitetura muito ampla, não é um time shot, é uma jornada, tá? Então, encare como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros raso. Então, aqui a recomendação é, defina bem os seus parceiros de negócio, que podem estar com vocês durante toda essa jornada, né? Então, não é uma coisa pontual. Eu preciso pensar de uma forma mais holística. Não existe uma solução one fits all, como a gente comentou no começo. Zero Trust não é uma solução. Então, eu quero uma solução de Zero Trust. Não existe solução de Zero Trust. Existem soluções que me ajudam a implementar na minha organização uma jornada de Zero Trust dentro de uma arquitetura integrada, né? Então, é necessário criar uma estratégia mais ampla, envolvendo componentes mistos, até componentes já existentes na minha arquitetura atual, tá? E aí, para isso, eu preciso pensar numa arquitetura que me permite interoperabilidade, com APIs e protocolos abertos para dono de mercado. Zero Trust, eu preciso ter várias soluções, vários processos, várias tecnologias integradas. Eu preciso que elas sejam abertas e se falem umas com as outras. Senão, eu tenho o que a gente chama de vendor lock-in, e eu não consigo ter uma arquitetura realmente corporativa de Zero Trust.
Avalie se as soluções existentes na sua infra pode ser o ponto de partida. Pode ser que você já tenha muita coisa dentro da sua rede, da sua empresa. Pode ser que você mudando o processo ou fazendo alguma mudança de cultura, você já tem um início de Zero Trust com o que você já tem, né? E se você não tem, analise os gaps e comece realmente a avaliar por onde começar. E a nossa experiência, né, até isso aqui segundo Forrester, demonstra que aqueles que começam essa jornada atuando na segurança de identidade de dispositivos estão tendo grande êxito, né? Então, se eu já tenho alguma solução legal, vou usar. Se eu estou faltando alguma coisa ou compor com essa solução o meu Zero Trust, por exemplo, para identidade e acesso, é uma dica que pode ser interessante para vocês. Use projetos de cloud como catalisadores para a iniciativa de Zero Trust. Novamente, né? Zero Trust não é você trocar tudo que você tem. É analisar o que você já tem, mudar a cultura, validar gaps, e a partir dali você define essa jornada através de um processo de governança de Zero Trust. E como cloud é algo novo, que você não tem um legado, digamos assim, o Gartner diz que seria uma boa recomendação começar com Zero Trust em cloud, né? Uma vez que você já está começando, então você pode começar com Zero Trust by Design, né? Como tem o Security by Design, Privacy by Design, o Zero Trust by Design. Então já começo a analisar essa arquitetura nova, já sob uma perspectiva de Zero Trust. Outras coisas, né? Implemente processo para orquestração, automação e resposta. Ou seja, presuma a violação, eu preciso ter processo e tecnologia de orquestração para fazer a resposta incidente e a parte de detecção também de uma forma muito assertiva. Então, defina como parte da sua estratégia Zero Trust esse terceiro princípio, e aqui soluções de orquestração ajudam muito nessa automação. Considere um processo analítico de coleta de informações para retroalimentar o seu processo e fazer o mapeamento dos riscos, retroalimentar a classificação dos assets, retroalimentar se os processos estão funcionando adequadamente, se tem lições aprendidas, e sempre vai refinando cada vez mais esse processo para você ter um processo bem estruturado e cada vez mais amadurecido. Considere a cultura do apetite ao risco da sua organização para definir Zero Trust. Então, eu posso acelerar um pouco mais uma proteção. O time de negócio fala que está afim de aceitar aquele risco porque senão pode impactar o negócio da empresa. Então, vale a pena você ter uma arquitetura orientada a risco, analisando o impacto, analisando a probabilidade dos ataques, e a partir dali você vê qual que é a classificação, a criticidade daqueles ativos, e você faz a sua definição baseada no apetite de risco da sua organização. E o Gartner fala duas últimas coisas: criptografe todos os dados em repouso na nuvem, mantenha suas chaves, né, o que a gente chama de keep your own key, né? Utilize alguma solução que você possa manter as suas chaves e não ter acesso a outras pessoas, mesmo aos provedores. E utilize multifator de autenticação e soluções de privilégio para acesso privilegiado. Então, esses últimos dois itens são recomendações de Zero Trust do Gartner. Aqui, só para fazer uma provocação, né, para fazer realmente uma autoanálise, se a gente realmente está confortável, se a gente está realmente preparado com o Zero Trust, eu trago aqui algumas perguntas, né, para ajudar a gente fazer essa autoanálise, né? A gente está confiante com a metodologia que nós estamos utilizando para fazer nossa proteção do negócio na nuvem? Temos todos os controles, todos os processos, a maturidade necessária para fazer a mudança para a cloud? Como que a gente está controlando quem está fazendo acesso aos nossos dados, né? A gente está falando de múltiplas cloud, cloud híbrida, dados em mobile. A gente tem controle sobre quem está fazendo acesso aos meus dados? A gente consegue gerenciar adequadamente o consentimento e a privacidade de dados, privacy by design, direito ao esquecimento, consentimento, o que o Open Finance e o LGPD, por exemplo, trazem como muito rico e muito caro para o usuário, esse direito à privacidade? Você consegue detectar se alguém está usando credenciais roubadas no seu ambiente de usuários legítimos, naquela autenticação contínua, a validação contínua, se alguém não foi comprometido e está usando uma sessão muitas vezes válida? Como está protegendo o acesso dos funcionários remotos dos seus sistemas? A gente tem uma arquitetura adequada para fazer uma visão analítica e proteção realmente desse usuário acessando não somente meu data center, mas muitas vezes uma nuvem híbrida e múltiplas clouds?
Você é capaz de reagir com prioridade aos incidentes, utilizando como base gestão de risco? Ou seja, eu consigo hoje, na minha lista de incidentes, saber qual é realmente o que eu preciso dar prioridade, exatamente pela criticidade? Então, aqui ficam algumas perguntas, né, para a gente analisar e realmente saber se eu preciso me preocupar agora com Zero Trust, se eu realmente já tenho ali uma abordagem madura, enfim, é uma provocação que eu deixo aqui para vocês, né? Outra coisa que a IBM pode ajudar aqui com vocês, né, é o Design Thinking. Então, a gente tem aqui um workshop que a gente chama, que são sessões virtuais interativas, que a gente ajuda aos clientes a entender a prioridade do Zero Trust, né, nas suas iniciativas. Então, através de uma visão estratégica, alinhando com todos os stakeholders, as pessoas interessadas, valida os recursos críticos, e a partir dali a gente consegue fazer uma identificação das iniciativas de Zero Trust que fazem sentido. Então, é uma sessão de cocriação que a gente faz com os clientes, onde a gente faz essa discussão, coloca uma equipe multidisciplinar e a gente avalia e ajuda aos clientes, nas empresas, chegar nas suas prioridades de Zero Trust. Então, isso aqui é um trabalho que a gente faz junto com o cliente, um trabalho bastante agnóstico, que objetiva, através do Design Thinking, fazer esse entendimento, né? E por fim, né, como eu comentei com vocês, outra forma que a IBM tem ajudado os clientes é desenvolvendo esses blueprints, né? Então, como eu falei para vocês lá, o caso de uso de negócio, cada caso de uso de negócio, se vocês forem, e eu vou mostrar na próxima slide, num link específico, você tem um material bem extenso ali, mostrando como que a gente implementa a Zero Trust, processo, pessoas e tecnologia, por exemplo, para esses blueprints, né? Então, isso aqui ajuda bastante para que, se você está, desculpa, preocupado em fazer uma proteção da nuvem híbrida, proteção da força de trabalho, privacidade, ou reduzir o risco da interrupção dos negócios, a gente tem ali uma arquitetura de referência, a gente tem ali quais são os capabilities que são necessários para implementar o Zero Trust. Então, está ali liberado na internet, é só eu acessar e ter uma boa leitura, né? Então, como ficam os próximos passos em sua jornada de Zero Trust? Então, a gente deixa aqui desses 3 links, que eu acho que são interessantes. Aprenda. Então, no link www.ibm.com/security/Zero-Trust, ali você tem todo esse material sobre os blueprints, algumas informações adicionais que podem ajudar vocês a identificar o melhor momento, né? Comece, né? Sabe onde iniciar a sua jornada de Zero Trust? Aqui, através da metodologia IBM Garage, a gente aplica aquele workshop, né? Com Design Thinking, para ajudar os clientes a iniciar essa jornada de Zero Trust. Mais informações sobre essa metodologia pode ser encontrada no www.ibm.com/garage. E aprimore, né? Tá legal, aprendi, comecei e preciso realmente melhorar, iniciar, ou seja, identificar lacunas e realmente começar a fazer a implementação de Zero Trust. Temos vários especialistas, a IBM aqui ela foca a sua estratégia hoje muito em Zero Trust, então isso aqui é um pilar da área de segurança da IBM, a parte de Zero Trust. Então a gente pode agendar aí conversas, né, pontuais, conversas individuais com quem tiver esse interesse, e a gente tem mais informações sobre esses especialistas no www.ibm.com/security/services/Zero Trust. Mas, de qualquer forma, a gente tem todo o time aí de representantes dos nossos clientes aptos a conversar, ter uma primeira conversa com cada cliente, identificar se realmente é o momento adequado para falar de Zero Trust, e a gente leva os especialistas depois para essa conversa. E, por fim, né, a gente está agora, ainda provavelmente esse mês, a gente vai lançar no primeiro link o Zero Trust Field Guide, também sem custo nenhum, onde vocês vão ter ali um conjunto de material estruturado, consolidado, ajudando também nessa discussão de Zero Trust. Então, convido a vocês aí no final do mês também analisar se já está disponível e a partir dali vocês conseguem ter essa informação, tá? Então, vai estar agora no final do mês ou no começo do mês que vem esse Field Guide para vocês analisarem se já está disponível ali para vocês acessarem. Obrigado, fico à disposição aí para algum tipo de discussão futura e
novamente, né, eu entendo que Zero Trust é o momento melhor que a gente tem para discutir Zero Trust é esse, exatamente pelo momento que nós estamos passando aí da transformação digital acelerada, juntamente aí com a pandemia. Obrigado novamente.